está em alta a famosa dieta vegana. Como que ela funciona, gente? Qual que é a diferença dela para vegetariana, né? É sobre isso que a gente vai entender, vai bater um papo agora com a... Peraí, deixa eu pegar aqui. Nutricionista Maíra Perdigão. Muito bom dia, minha linda. Bom dia. Seja bem-vinda, Maíra. Que bom ter você aqui para a gente falar sobre... Vegano é algo da moda? A gente poderia dizer? Nem tanto. São conceitos um pouco diferentes. Sim. O vegetarianismo, ele tem dentro dele algumas variações, Sim. alguns tipos de especificidades. Sim. E a gente tem as classificações. Na dieta vegetariana, a gente pode colocar a ovolacto-vegetariana, que é aquela pessoa que se alimenta, além dos alimentos de origem vegetal, ele também se alimenta de ovos e laticínios, né? Leite e derivados. Tem o lacto-vegetariano, o ovo-vegetariano. Temos o vegetariano estrito, que é aquele que não consome nenhum alimento de origem animal. O ovo-lacto-vegetariano, o que ele come? Explica pra gente. Ovos, laticínios, leite e derivados. Sim. O lacto-vegetariano, vai colocando aí as artes e ela vai explicando, para o pessoal entender. Põe a primeira aí, fazendo favor. Ovo-lacto-vegetariano. Trava a língua. Exatamente. As pessoas que são ovo-lacto-vegetarianos, eles vão consumir, além dos alimentos de origem vegetal, eles vão consumir os ovos e os laticínios. Ah, entendi. Coloca o segundo aí, por favor. Segunda arte. Lacto-vegetarianos. Isso, que são aqueles que consomem, além dos alimentos de origem vegetal, os laticínios, leite e derivados. Tem mais outro aí. Ovo-vegetariano. Sim. Aí esses vão consumir apenas da origem animal, apenas os ovos, além dos alimentos de origem vegetal. Agora, isso aí não dá problema, não? Quando você abstém de comer outros tipos de alimentos? De alimentos? Nós temos que fazer uma alimentação mais equilibrada, mais variada e mais rica também em nutrientes. Para a gente conseguir um aporte de nutrientes ótimo, adequado. E a gente também tem os vegetarianos estritos, que são aqueles que não consomem nenhum alimento de origem animal, apenas origem vegetal. E a diferença destes para os veganos, que é a maior... confusão, né, onde a gente se confunde um pouco, é que os veganos, eles além de não consumirem nenhum alimento de origem animal, eles também não consomem produtos que em sua produção possa gerar algum sofrimento para o animal ou exploração. Então isso vai de alimentos, também vestuários, produtos de cosméticos, até mesmo entretenimentos. Então, por exemplo, eles não são muito... eles acabam riscando mesmo circo, rodeios, porque ali está sendo explorado o animal. Então, o vegano, ele não é somente uma dieta, ele tem uma filosofia também, uma filosofia de vida. E qualquer idade pode ser vegano? Sim, sim. Não tem problema, desde que ela seja equilibrada. Sim. Tanto na dieta vegetariana, estrita ou não... A diferença só é questão de usar, né? Roupas, essas coisas. Isso. Mas a alimentação, o consumo vegetariano estrito ou vegano é a mesma coisa? Em relação a alimento, sim. Alimento, sim. Vamos para o nosso espaço verde? Para a gente poder mostrar para a gente o que você trouxe. Tem uma pergunta aqui, meu nome é Graciela, é de Juiz de Fora. As pessoas veganas são muito enganadas, pois se nós que comemos de tudo, às vezes vemos ingredientes super esquisitos no rótulo, difícil de entender, imagina o vegano. E aí? Esse é o problema dos produtos industrializados, muito processados. As pessoas que saem de uma alimentação onívora, que é essa onde se alimenta tanto se consome tanto alimentos de origem vegetal quanto animal, se você faz uma alimentação onívora pobre em variedade, pobre em nutrientes, você já está, você tem o risco de desenvolver alguma anemia, alguma deficiência. E agora, na alimentação vegana, você tem o mesmo risco. Tanto uma quanto a outra pode trazer risco para a sua saúde se ela não for bem planejada, se ela não tiver uma variedade. Então, a gente preza sempre pela maior variedade, pelo equilíbrio, porque isso vai diminuir os riscos que eles acabam tendo. E passar
aumentar o consumo de produtos industrializados, acaba sendo um erro. Então, a gente tem que manter a base da alimentação com comidas mesmo, com alimentos. Saudáveis, né? Exatamente. O que você trouxe pra gente, Maíra? Eu trouxe alguns alimentos que são muito comuns quando a pessoa acaba retirando os alimentos de origem vegetal, de origem animal. Sim. Eu trouxe aqui o grão de bico. Essa é uma lentilha que eu trouxe. Diferente, né? Uma gracinha, né? É bonita, ela tem uma coloração muito boa e ela é rica em vitamina A também, além de ferro e outros nutrientes. É uma variedade de lentilha, né? Nós temos também a verde, marrom. Aqui é a semente de abóbora descascada. Aqui é a soja, que é muito comum logo que se retira. Tanto as pessoas fazem a substituição do leite pelo leite de soja, né? Aqui é o tofu, que é o queijo feito a partir da soja, a partir do leite de soja. Esse é o azuki, que é um feijãozinho muito comum na cozinha oriental. Ele é muito utilizado para saladas, para sopas. Então, são só variedades que eu quis trazer aqui. Aqui nós temos a chia e aqui nós temos... Eu trouxe as duas variações, que é o gergelim, tanto preto quanto o branco. E eles são muito comuns quando a gente faz essa retirada dos alimentos de origem animal, introduzi-los, porque eles são fontes de proteína, que é um dos nutrientes que a gente deve manter uma atenção maior para eles, as pessoas veganas, né, não terem uma deficiência de proteína, e junto com eles a gente consegue bastante nutrientes, que são os principais, que não é que eles vão ter deficiência, mas são os principais que a gente deve ficar atento. Isso aqui normalmente eles são consumidos, acaba que eles são consumidos diariamente? Diariamente. Geralmente diariamente. O que seria às vezes o arroz, feijão e a carne das pessoas. Isso aqui seria o arroz, feijão e a carne. O arroz e o feijão, eles são até uma ótima combinação. Porque o problema maior das proteínas vegetais é que a qualidade dessa proteína não é tão alta. Porque nem todos os alimentos ricos em proteínas têm todos os aminoácidos que a gente precisa. As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos e a gente tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos. Os alimentos de origem animal, eles têm esse valor da proteína mais alto. E quando a gente entra com a alimentação vegana, é importante a gente ter essa variedade, fazer uma mistura, porque assim a gente consegue completar o outro. E o arroz e o feijão são uma ótima combinação. O arroz é um cereal que acaba completando os aminoácidos que não tem no feijão. Então, é um casamento perfeito. Casamento perfeito. Então, é uma indicação muito grande, não tirar o arroz com feijão. O que você trouxe aqui? Explica pra gente. Eu trouxe duas proteínas veganas para exemplificar, que são suplementos. Esses aqui são utilizados para atletas, né, para praticantes de atividade física. Essas aqui, uma é a base de ervilha e a outra é a base de arroz e de ervilha. Proteína do arroz e proteína da ervilha. Então, essa mistura ela já faz com que a proteína seja de alto valor biológico e aí supra as necessidades das pessoas. Uma mulher grávida e ali que começa a amamentar, tem algo que fica desnutrido, fica faltando, ela vai ter que repor ou não? A principal preocupação, além da proteína, como eu já disse, vai ser o ferro, né, que é muito comum da gestante já ter uma certa anemia, então a gente tem que ficar atento ao ferro. O feijão é riquíssimo em ferro, feijão preto, que é muito comum. Aqui ele também tem bastante, a lentilha também tem. No gergelim preto a gente tem uma concentração um pouquinho maior também. A gente tem que ficar atento com o B12. A vitamina B12 é uma vitamina que a gente consegue ela em alimentos de origem animal. E para a gente conseguir suprir isso, a gente tem que fazer um acompanhamento, porque ela realmente não vai conseguir em alimentos de origem vegetal. O único que tem uma certa quantidade é uma alga chamada clorela,
Só que a biodisponibilidade dele não é tão alta. Interessante. E uma coisa muito importante, isso em qualquer dieta, em qualquer tipo de alimentação, é a saúde intestinal. Porque é onde nós fazemos a absorção dos nutrientes. Verdade. Então, se a pessoa não tiver uma saúde intestinal boa, de nada adianta também fazer suplementação, às vezes, usar vitamina, porque ele não vai conseguir ser absorvido pelo organismo. Então, na gestante, como você perguntou, além do ferro, da vitamina B12, uma coisa bastante interessante é o zinco, que a gente tem que preocupar, porque ele ajuda no desenvolvimento fetal. E aqui, a semente de abóbora é riquíssima em zinco também. Que legal. Algumas oleaginosas também, as castanhas, amêndoas também têm uma quantidade muito boa. Então, se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, manter esse equilíbrio, essa variedade... E alimentar de maneira saudável, né? Nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. A gente nunca perde em ser saudável. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui conosco para a gente entender mais sobre isso, né? Mesmo que hoje esteja em alta, é bom também, né? Alimentar bem nunca é. E é uma alimentação que é praticada há milênios em outros, principalmente nos países orientais. Então, quando a gente faz isso com conhecimento, não tem problema nenhum. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.